O pregador mirim Miguel Oliveira tem dado o que falar nas redes sociais, com suas pregações, revelações e até visões aí de anjos, demônios e várias outras coisas. Vamos assistir aqui então alguns vídeos, dele e comentar um pouco sobre esse assunto. Será que isso é bíblico? É correto que crianças preguem ou exerçam algum cargo de liderança ou algo do tipo? Vamos assistir aqui o vídeo e comentar um pouco sobre esse assunto, sempre à luz da palavra de Deus. Eu acabei de ver o homem de branco. Ele entrou por aquela porta. Ele parou do lado da senhora. Abre a mão. Semi sobre praque. Terminância-fá. Eu vi na hora que esse homem de branco chegou do lado dela. E eu vi também na hora que um demônio gritou muito alto. Tá vendo? Então ele viu um homem de branco, o que dá a entender aí talvez de um anjo, viu também demônio, e ele vai revelando, entregando, todas essas coisas que são aí muito presentes, no meio pentecostal, meio neopentecostal, também aí bastante, e que muitos enxergam como sendo algo correto, algo bíblico. Mas não é nem esse o mérito aqui, não quero nem entrar nesse assunto, porque para quem já acompanha aqui sabe que eu não acredito que isso é bíblico, sendo essa questão de ficar entregando profecia, revelação, mas isso é um assunto para outro vídeo. O que eu quero focar aqui é correto uma criança estar fazendo isso? Vamos continuar aqui. Esse demônio ele não é daqui. Esse demônio não é de Alphaville. Olha, ele sabe até a localização do demônio. Meu Deus do céu. Esse demônio não é de Carapicuíba. Esse demônio é lá da cidade de Osasco. De me prebitasse, ok? Caramba, o demônio agora tem até a localização. Ele sabe até da onde é a cidade de origem do demônio. Caramba, só falta ele dar o endereço, o telefone. Meu Deus. Eu ouvi esse demônio gritando. E ele falou assim: ela tora aqui e eu pego o menino lá. Vamos ver outros aqui. Se fugir de novo, eu abro a cova, porque eu tenho um chamado muito grande na tua vida e tu é do altar. Remite ao prazo. Caramba, deu um tapão ali do cara. O livramento que eu dei foi uma prova que eu sou contigo e que eu sou na tua casa. Eu já fechei a cova pra você 5 vezes. Ai. Meus irmãos, como eu já falei, essas coisas assim de revelação, você vê que é sempre assim, muito genéricas, coisas às vezes que vão falando ali, como por exemplo, eu tô sentindo aqui que alguém tá doente, alguém tá com uma dor de cabeça. Quem não vai estar com dor de cabeça? Ou alguém aqui que está passando por um problema emocional, quem muitas vezes não tá passando por dificuldades e problemas emocionais, entendeu? Então você vê, que é muita coisa genérica, também tem muita manipulação, nessas coisas. Então, eu sinceramente, como eu já falei, é um assunto para outro vídeo, mas dá para ver, um pouco já disso aqui, que ele faz, assim como outros homens, utilizam disso, dessas técnicas, dessas coisas aí, para dizer que Deus está falando, E a última vez que eu fechei era pra você ter morrido. Ai, ai, ai. Tem esse aqui também que tá repercutindo bastante aí, onde fizeram uma comparação quando ele fala em línguas com um outro rapaz também, que falou em línguas em uma outra ocasião exatamente igual. Então você vê que ele repete, muita coisa do que ele vê, talvez de outros pregadores, de outros ditos profetas, Então nesse vídeo fica muito claro isso, olha só. The king, the power, the man, the best, the king, the fairy. Escuta aí esse mistério internacional na boca de outro santo profeta. Of the king, the power, the man, the best, the king, the fairy. Eu escutei mal, a profecia é exatamente igual. Of the king, the power, the man, the best, the king, the fairy. Ou seja, a mesma coisa que um falou, um rapaz falou ali em outra ocasião, ele tá repetindo. E você vê que tá usando palavras em inglês, The king, the power, são palavras em inglês, rei, poder, Então você vê que, além de não ser a famosa línguas estranhas aí do Labachura, de falar coisas que não são compreensíveis, que é línguas estranhas tradicionais, ele tá usando o inglês ali e copiando de uma outra pessoa que falou. Então, assim, pessoal, o que podemos ver, já de início, é que ele copia bastante, ele imita muito daquilo que provavelmente ele aprendeu, muito provavelmente ele cresceu, no meio pentecostal ou neopentecostal, que utiliza muito dessas práticas, e copia aquilo que ele vê, ele só está ali repetindo. E muito disso, é culpa da sua liderança, das igrejas que chamam ele e permitem que ele faça isso,
seus pais, não sei se são cristãos ou não, mas imagino que seja, né, da sua família, de todos que o incentivam a fazer isso, quando na verdade ele não deveria estar em uma idade para ter tanta responsabilidade quanto ele tem tido. É lógico que nós vemos também que isso angaria muito dinheiro, com certeza ele está mudando a realidade, né, muito provavelmente está mudando a realidade aí da família dele, está conseguindo talvez uma condição financeira que a família nunca teve, né? Então isso também influencia muito. As igrejas que recebem ele se beneficiam porque enchem, as pessoas gostam disso, gostam de ouvir profecias, revelações e tudo mais. Ninguém quer saber da palavra de Deus e da pregação, né? Exposição das escrituras. Mas falou de revelação, todo mundo corre para ver, né? Então você vê que tem um mercado, digamos assim, né? Tem um ganho por trás disso que torna a coisa muito mais triste, né? Porque é uma criança. É uma criança que ainda não tem a sua mentalidade completamente formada. É lógico que ele tem noção bastante do que ele está fazendo, porque ele já está com 14 anos, mas não tem a sua mentalidade completamente formada, e muito do que ele faz é culpa de várias outras pessoas, outras lideranças e igrejas que permitiram que ele fizesse isso. E agora ele está aí dessa forma, né? Você vê que é um menino que, pelo do pouco que eu vi, não conhece o evangelho verdadeiramente. Ele só é um repetidor, praticamente ele como se fosse um artista. Para mim o que ele está fazendo ali é uma atuação, é repetição, enquanto ele deveria na verdade estar aprendendo os princípios bíblicos, os princípios da palavra de Deus, e viver isso na sua vida cotidiana e normal de criança, e não com toda essa responsabilidade já novo sobre os seus ombros. E aí a gente vai para a palavra de Deus entender se de fato crianças podem ocupar cargos de liderança, podem ser pregadores, ainda mais ele pregador itinerante, né, falando para várias igrejas, ou se pode exercer algum cargo nesse sentido e ter essa responsabilidade que sabemos que é muito grande. E primeiro nós vemos, meus irmãos, que a palavra de Deus nos deixa claro que o chamado à liderança exige maturidade. Um dos textos mais diretos sobre isso está em 1 Timóteo 3,6. Olha o que diz: que o bispo não seja recém-convertido, para não acontecer que fique cheio de orgulho e incorra na condenação do diabo. Então, se o bispo, o pastor, o presbítero não pode ser recém-convertido, quanto mais uma criança que ainda não tem maturidade para tal cargo, para exercer algum cargo de liderança, algum ofício na igreja, de pregador, de pastor, de evangelista, de diácono. Então nós vemos aqui que já de início está completamente errado, mas vamos ver aqui outros motivos do porquê isso é errado e crianças não podem exercer esses cargos. Colocar crianças para pregar, entregar revelações podem causar um mal para elas mesmas, podendo gerar orgulho, vaidade, porque já deu de novo em uma fase em que não tem maturidade para processar tudo isso, entender melhor isso. Ele está ganhando muito destaque, exercendo algo que não deveria acontecer. A própria palavra vai nos mostrar que as crianças devem ser ensinadas e não colocadas como mestres. Olha o que vai dizer em Provérbios 22:6, diz assim a palavra de Deus: ensine a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele, porque a criança está aprendendo, ela está numa fase de amadurecimento, ela não tem condições de ensinar, então por isso ela tem que ser ensinada e não ser aquela que ensina. Outra coisa de se falar é que você pode procurar em qualquer lugar da Escritura, você não vai ver exemplos bíblicos de criança liderando, ou estando em uma posição de autoridade, como um pastor, como um pregador. Mesmo Timóteo, que era relativamente novo, né, para muitos, recebeu um aviso claro e muito importante de Paulo, que está em 1 Timóteo 4:12, que diz assim a palavra de Deus: ninguém o despreze por você ser jovem, pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis. Isso significa que Timóteo já tinha maturidade para ensinar, mas ainda assim precisava dar bom testemunho e agir como um líder responsável. Mesmo assim, se estipula que Timóteo deveria ter entre 25 e 30 anos. Alguns vão falar que um pouco mais do que 30, porque na cultura judaica, um homem era considerado maduro para o ensino normalmente a partir dos 30 anos, a mesma idade com que Jesus iniciou seu ministério. Então, meus irmãos, nós vemos que Deus estabelece quem deve ensinar e não são
as crianças. Nós vemos, por exemplo, também em Tito, capítulo 1, dos versos de 5 a 9, onde Paulo descreve os requisitos para um presbítero. Em nenhum momento vemos espaço para crianças. Olha o que diz: foi por esta causa que deixei você em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme prescrevia você. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de devassidão, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo, por ser encarregado das coisas de Deus, seja irrepreensível. Então nós vemos aqui as características de um presbítero, assim também como para um pastor, alguém que ensina as pessoas que ele deve ser irrepreensível, marido de uma só mulher, ou seja, alguém já adulto, maduro, casado, alguém que governe bem a sua casa, ou seja, que tenha filhos fiéis. Então, como uma criança pode exercer esse cargo? Então, meus irmãos, fica claro, a palavra de Deus nos mostra que lugar de criança não é pregando, lugar de criança não é dando profecias, revelando, lugar de criança é vivendo a sua vida de fato de criança, mas sendo ensinada e aprendendo a palavra de Deus, aprendendo a viver isso na sua vida prática, e não ter uma responsabilidade como essa de ir em várias igrejas pregando, entregando um monte de coisa, e já desde cedo colocando essa responsabilidade também financeira em seus ombros. Então vemos aqui que é uma sequência de erros e que não tem base nenhuma na Bíblia para acontecer. E se você quiser, meu irmão, minha irmã, se aprofundar cada vez mais na palavra de Deus, ter um contato diário e constante com a Bíblia, nós fizemos aqui um devocional chamado Caminho da Intimidade, devocionais poderosos e transformadores para o seu dia a dia. Todos os dias ali do ano você vai ter breves porções da palavra de Deus para você ler, meditar. São breves mesmo para você ler bem ali rapidinho, às vezes quando não tiver com muito tempo. E você tem ali uma porção das escrituras para você meditar, refletir e tirar lições e ser edificado no seu dia. Apenas R$ 9,90, também está disponível aí na Amazon. Só entrar no link aqui da descrição e se você comprar, você ajuda o canal a continuar para a glória de Deus. Então, deixe aqui nos comentários o que você achou sobre esse vídeo, o que você acha sobre esse assunto aí. Pregador mirim pode? Crianças podem pregar? Quero ver o que você acha. Não se esqueça também de se inscrever no canal, que nos ajuda muito, e enviar esse vídeo aí para quem você acha que vai ser edificado com ele. Valeu, pessoal. Deus os abençoe e até o próximo vídeo.